Após definirmos o comportamento da economia do ponto de vista macroeconômico por meio do modelo ADD e os efeitos da política monetária e fiscal, ambas temporárias, seus efeitos de curto prazo, particularmente em situações em que a economia sai do pleno emprego e por meio de políticas contracíclicas, fiscal ou monetária, pode resgatar o pleno emprego, vamos aqui problematizar um pouco algumas das dificuldades que estes modelos encontram para definir o comportamento ao longo do tempo da formulação de políticas econômicas, alguns dos seus problemas, e também os efeitos das políticas permanentes no curto e no longo prazo. Os problemas de formulação da política econômica, no âmbito da discussão destes modelos, envolvem, primeiro, o que se chama de viés inflacionário. É perceber que a tentativa de estimular a economia, fazer com que ela opere além do nível de pleno emprego, se, de fato, a moeda é neutra, se, de fato, os agentes operam com expectativas racionais, dentre outras hipóteses do modelo, o que vai acontecer é um aumento da inflação ao longo do tempo, porque a moeda é neutra por definição, sem que isso garanta com que a economia fique operando acima do pleno emprego. A economia, o lado real da economia depende de forças reais, ganhos de produtividade, o aumento da quantidade, da qualidade dos recursos existentes na economia e não de estímulos estritamente monetários. Portanto, ganhos de curto prazo seriam perdidos no médio e longo prazo, na medida que a economia se torna mais instável, sem que tenhamos ganhos por aceleração no nível de crescimento da produção, nos termos do modelo. Este fenômeno seria o fenômeno do viés inflacionário, que é muito típico do debate dos anos 70 em diante, o que redunda na discussão de política monetária por regras, para evitar discricionariedade, evitar exatamente a tentação de estimular a economia no curto prazo, sem que haja clareza dos seus ganhos, ou não haja ganhos em termos de aumento do crescimento no médio e no longo prazo. Por outro lado, no que se refere mais especificamente a ajustes de curto prazo diante de choques adversos, o que os autores enfatizam é a importância de considerar a dificuldade de identificação na origem do choque. Nós vimos, na versão simplificada do modelo, que se um choque é um choque monetário, por exemplo, uma recessão induzida por um aumento na demanda por moeda, as pessoas estão com medo do futuro, não querem gastar e ficam líquidas, aparentemente a melhor resposta é expandir a oferta de moeda. Se o choque é real, por algum fenômeno de natureza real, mudança na estrutura de gostos e preferências, ou uma perturbação na economia global, na renda real, talvez a melhor forma de responder seria pela política fiscal. O que os autores chamam a atenção é que nem sempre as crises são tão lineares e nós identificamos com clareza se a origem é uma origem monetária ou uma origem real. Da mesma forma, é muito difícil perceber a duração e a intensidade desses choques. Se eles são choques temporários ou se são choques de efeitos mais longos que exigem mudanças para além das mudanças temporárias analisadas anteriormente. Nós temos que levar em conta também que as políticas de natureza fiscal têm impacto sobre o orçamento e envolvem discussões com os respectivos congressos nacionais, e isso nem sempre gera capacidade de resposta imediata do ponto de vista de política fiscal, para além do fato de que toda decisão de política econômica ela envolve tempo entre a elaboração, a implementação e os seus resultados. Então há aqui elementos de dilatação no tempo dos resultados e de processos não lineares que esses modelos simplificados não capturam. Vejamos agora um elemento que é a neutralidade das políticas econômicas no longo prazo, tanto no plano monetário quanto no plano fiscal. Nos dois casos, quando são políticas permanentes, elas acabam tendo efeito sobre as expectativas. Então, agora, tendo uma política permanente, monetária ou fiscal, os agentes alteram o seu olhar sobre o futuro, eles operam com expectativas racionais e vão imaginar uma taxa de câmbio mais alta ou mais baixa e vão reagir. Ainda do ponto de vista do modelo, a maior parte dos preços dos bens e serviços estão amarrados a contratos rígidos no curto prazo, cujos ajustes vão se dando ao longo do tempo.
Isso cria essa dissintonia entre os ajustes financeiros mais rápidos e os ajustes reais mais lentos, que é o que está lá no nosso trabalho de 74 do Dornbusch, que é a base do overshoot, visto tanto no manual do Krugman e de seus coautores, lá atrás, quando nós olhamos paridade de juros, o equilíbrio no mercado de ativos financeiros, quando vimos o detalhamento deste modelo no Pilbeam. Pois bem, comecemos com mudanças permanentes na oferta de moeda. E nós vamos separar o que é o efeito de curto prazo dessas mudanças, quando os preços são rígidos, e o que é o efeito de longo prazo. Sabe, o gráfico do mercado de ativos que expressa isso é exatamente o gráfico que nós vimos no ponto 3 do programa, em que de um lado eu tinha o equilíbrio no mercado financeiro com o aumento da oferta de moeda considerando o P-dado e o overshoot, e no outro o ajuste quando os preços vão subindo. É aquela dinâmica como mecanismo de ajuste para o que nós vamos ver agora. Portanto, é bom dar uma revisadinha naquela parte da nossa matéria. Este gráfico revela exatamente a diferença entre o ajuste de curto prazo de uma política temporária, que nos levaria até o ponto 3, de um efeito de curto prazo de uma política permanente que nos leva para o ponto 2, com uma curva A que se expande ainda mais. Qual é a diferença entre um processo e outro, entre um efeito e outro? É a existência do overshooting. Aí vocês precisam lá voltar para o ponto 3 do nosso programa, para a parte do manual que trata dessa distinção do ajuste do mercado financeiro quando há um aumento da oferta de moeda, no curto prazo com preços rígidos e no longo prazo com preços que estão plenamente flexíveis, e dada a existência dessa assimetria de ajustes financeiro imediato, real, mais dilatado no tempo. Pois bem, o efeito de curto prazo de uma política monetária expansionista será levar a economia para o ponto 2 com uma taxa de câmbio E2 muito mais alta que aquela nossa taxa do overshoot. Vamos ver na sequência que esses ajustes do ponto de vista do lado real vão ser neutralizados. O aumento permanente da oferta de moeda vai gerar um aumento simultâneo de preços, tanto os preços de bens e serviços, quanto os demais preços da economia, todos na mesma direção, de modo que a taxa de câmbio real resultante será menor do que aquela do momento do overshooting, mas maior do que no momento anterior. Então, entre o nível do overshooting 2 e o equilíbrio final, haverá uma apreciação real da taxa de câmbio, dada a apreciação nominal. Pois bem, esse aumento permanente da oferta de moeda no curto prazo vai aumentar o nível de preço, mas isso vai gerar pressão inflacionária. Quando o preço dos bens e serviços começa a subir, a economia vai ser jogada para um nível real de pleno emprego original, só que com preços nominais mais elevados. Esse ajuste vai se dar tanto por uma contração da A, quanto por uma contração da DD. A DD vai se contrair, né, porque a taxa de câmbio real vai se apreciar frente ao nível do overshoot. Pois bem, a economia estava originalmente em pleno emprego em ponto 1, a política monetária expansionista leva a economia para o ponto 2. No ponto 2, a economia experimentou um overshooting. Por quê? Porque no curto prazo a política monetária expansionista faz com que os agentes antecipem e aumentem a demanda por ativos denominados em moeda estrangeira, o preço dispara para além do equilíbrio de longo prazo, dado o diferencial de juros que se criou no curto prazo. Quando os preços sobem, as taxas de juros se ajustam novamente, há uma apreciação cambial entre o ponto 2 e o ponto 3. Essa apreciação cambial faz com que as exportações líquidas piorem nessa economia, a curva DD se contrai e nós vamos nos localizar, ao fim e ao cabo, no ponto 3, aonde eu tenho um nível de produto idêntico ao de partida, de pleno emprego. Não vou conseguir fazer a economia operar além do pleno emprego com estímulos monetários, só que com preços nominais mais elevados. Todos os preços nominais sobem na proporção do aumento da oferta de moeda. Os preços reais se mantêm, a taxa de câmbio real vai ser a mesma anterior.
A diferença é que a taxa de câmbio nominal vai estar mais alta, mas a taxa de inflação vai ter subido na mesma proporção, o nível doméstico de preços vai ter subido na mesma proporção, e assim sucessivamente. Vamos ver na sequência que um choque fiscal expansionista gera o mesmo tipo de situação. Temporariamente a economia opera além do pleno emprego, depois os ajustes de preço jogam a economia de volta para a situação de pleno emprego original. A expansão fiscal permanente pode fazer com que a economia opere além do pleno emprego. Porém, o fato da economia estar operando além do emprego gera ajustes de preços, particularmente mudanças de preços no sentido, neste caso, que vão conduzir a uma apreciação nominal da taxa de câmbio frente à situação original como um mecanismo de ajuste. O resultado final é a economia de volta ao pleno emprego no ponto 2, com uma taxa de câmbio nominal mais apreciada do que originalmente estava. Então, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, o que esses modelos sugerem? Que o ativismo econômico para fazer as economias operarem no pleno emprego não é eficiente. Por outro lado, este modelo cria espaço para o ativismo macroeconômico do ponto de vista da existência de choques que façam com que a economia opere abaixo do pleno emprego. Então, tanto a política monetária quanto a fiscal podem gerar efeitos expansionistas no curto prazo que reponham a situação de pleno emprego. O que não conseguem, no âmbito desse modelo, é fazer a economia opere além do pleno emprego. Evidentemente, este ponto, como todos os pontos na economia, ou as várias hipóteses aqui, são sujeitas a algum tipo de questionamento, o que não é o objeto aqui da nossa discussão no presente momento.